I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos aqui começar o nosso estudo de análise, de equação de segundo grau. Essa tela tá uma porcaria, tem que focar aí agora um pouquinho. Foi, foca aqui. Ei, foca a caneta. Não quer me obedecer. Fala pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo de equações, tá, do segundo grau. Vamos começar analisando aqui a equação do segundo grau, mas de uma forma mais tranquila, certo? Que em relação aqui ao número de raízes reais. E o que consiste esse número de raízes reais? O que isso quer dizer? Nós vamos aplicar aqui um estudo do delta. Para sabermos aqui qual a quantidade de número de raízes reais que nós podemos adquirir em uma equação do segundo grau. Então, para lembrarmos aqui, eu vou deixar aqui o nosso delta. Delta é aquele carinha que fica embaixo da raiz da equação de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, que é esse carinha aí. B ao quadrado menos 4AC é o nosso delta. Esse símbolo aqui representa ele. E nós temos três situações do estudo de deltas que determinam quantas raízes nós vamos ter. Se o delta for maior que zero, nós sabemos então que existe duas raízes reais e diferentes. Esse diferentes pode aparecer também em algumas questões como distintas, certo? Que é um nome também usual para quando o delta for maior que zero e quando pedirem duas raízes reais iguais. Lembrando aqui para vocês o que são essas raízes, no nosso conjunto solução, nós geralmente encontramos dois números representantes das nossas raízes, que é o nosso x', x2' ou x1 e x2, não é isso? Lembrando mais uma vez o que eu quero dizer aqui sobre raízes são esses carinhas, ou x1, x2, que nós encontramos lá na nossa formulazinha de Bhaskara, quando aplicamos ela, ou outros métodos para encontrar essas raízes, como são em produto e tudo mais. Com as equações incompletas também nós temos algo desse tipo, que são as nossas raízes, que é justamente a solução da nossa equação de segundo grau. Nós temos aqui a nossa primeira situação, vou colocar aqui primeiro. A nossa segunda situação é para delta igual a zero. Quando delta for igual a zero, existem duas raízes. Aí eu coloco aqui, reais e iguais. Opa, como assim? É como se tivesse uma raiz só, mas na verdade são duas iguais. Quando você não tem aqui, o x1 diferente do x2. É como se você encontrasse 5, 5. Aí você fica, poxa, achei duas raízes iguais. Sim, pode ter esse caso.
ele acontece quando o nosso delta ele for igual a zero. E o nosso terceiro caso, quando o delta for menor que zero. Aqui, gente, quando o delta for menor que zero, como ele fica geralmente dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, não vai ter como a gente calcular, porque raiz de número negativo, nós ainda não aprendemos como calcular ela. Não posso dizer que não existe, porque há um conteúdo de ensino médio que vocês aprendem que é o números complexos, que dá para tirar essa raiz de número negativo através de números complexos. Mas, para a nossa realidade aqui, ensino fundamental 2, não tem como fazermos a operação de raiz de número negativo e não existe raiz de número negativo pela definição de raiz quadrada. Tá certo? Então, vamos assumir aqui essa definição, tá? De raiz quadrada. E aí sim, dá para calcular? Dá. Tem um método para tirar esse cálculo? Tem, através do operador números complexos. Mas para a gente aqui, para a nossa realidade, vamos utilizar a definição de raiz quadrada, onde não existe raiz de número negativo. Então, quando o delta for menor que zero, não existem raízes reais. Ou seja, não vai dar para a gente encontrar uma solução da nossa equação do segundo grau. Eu vou pegar agora um exemplo aqui para a gente colocar em prática esse estudo do delta, tá? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, como é que nós vamos sair disso, descobrir realmente sobre essas raízes, o que realmente importa. Vou trazer duas situações aqui que são as mais cobradas, né, que vão impactar mais no nosso estudo. Primeiro exemplo aqui. Quais valores de M, eu estou querendo saber de M aqui, para a equação x² mais 6x mais M igual a zero tenha duas raízes reais e distintas. Bem, com isso, duas raízes reais e distintas, nós sabemos que está aqui no nosso primeiro caso. Duas raízes reais e distintas. No segundo, são iguais. Nesse caso aqui, ele quer duas diferentes. Eu quero saber quais são os valores de O. Ele perguntou quais valores, então pode ser mais de um, certo? O que a gente vai fazer aqui? Bem, vamos analisar o nosso delta. A gente vai aplicar Bhaskara aqui? Não, gente, nós não vamos aplicar Bhaskara, tá? Vamos analisar o delta. Porque já somente com o delta nós vamos conseguir definir quem é M. Vamos lá dar uma olhada. Vamos saber aí como é que vai ficar isso aqui. Eu disse que delta é B² menos 4AC. Tirei ele lá da fórmula de Bhaskara. E ele tem que ser um carinha maior que zero. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui? Tem que ser maior que zero. Vamos utilizar essa informação daqui a pouco. Mas eu vou calcular primeiro o delta. Menos não. B², nesse caso aqui, ó, meus coeficientes. A tá aqui, é um invisível. Esse aqui é meu A. O B também aqui e o C é o M. Certo? Já aprendemos sobre coeficientes. Já igualei a zero, então já que está igualado a zero, eu posso aplicar diretamente
sobre o delta. Se não tivesse, eu tinha que igualar a zero. Se o m tivesse aqui, ou 6x estivesse do lado de lá, eu tinha que colocar ele para o lado do primeiro membro e deixar o segundo membro zerado. Então, b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é m. Então, isso daqui, eu já sei que tem que dar maior que zero. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 é 4, vezes m é vezes m. Achei isso daí. Eu sei que o delta tem que ser maior que zero. Então, nós vamos utilizar essa informação agora. Eu sei que isso daqui, que é o meu delta, tem que ser maior que zero, certo? Se o delta tem que ser maior que zero, vou fazer como se isso daqui fosse um igual, normalmente, e vou isolar o m. Para isolar o m, eu primeiro tenho que fazer as operações inverso que nós fazemos lá na expressão numérica. Começamos com a adição e a subtração, tiramos ela, depois resolvemos a multiplicação e a divisão e, por fim, potências e raízes. Certo? Para isolar uma incógnita, incógnita, eu acho que é assim mesmo. Depois, eu acho que é assim que escreve mesmo. Para isolar uma incógnita, realizamos as operações na ordem inversa que as expressões numéricas. Lembrando aqui, gente, primeiro nós vamos fazer aqui a adição, subtração, depois multiplicação e divisão. Por fim, nós vamos fazer potências e raízes. Observem que nas expressões numéricas nós fazemos isso de baixo para cima, certo? Então aqui nas expressões numéricas nós fazemos assim, certo? Nas equações de segundo grau nós fazemos assim, primeiro, segundo, terceiro, descendo. Invertemos aí o nosso sentido, fazendo primeiro adição e subtração, depois multiplicação e divisão e por fim potências e raízes. Partindo dessa regrinha aqui, que eu vou até isolar elas aqui, lá pro cantinho. Pronto. O que nós vamos fazer primeiro? Resolver essa subtração aqui, tá? Imaginando que isso daqui fosse um igual, aqui nós temos o nosso primeiro membro, ó. Mesma coisa, gente. E aqui do outro lado da condição aqui de maior ou menor, nós temos o segundo membro. Vou fazer assim para não escrever de novo membro. Então, eu vou transferir o 36 para o segundo membro. E quando eu faço essa transferência, quando eu passo pelo sinal aqui, que seria o igual, né? Mas nesse caso é o maior que, nós vamos então trocar o sinal como nós fazemos costumeiramente. Menos 4m é maior que menos 36.
Observem que não mudou muita coisa da equação, certo? Só porque eu estou com sinal, eu estou tratando ele como se fosse um igual também. E então, já que eu resolvi, né, não tem mais nada aqui ao lado da incógnita, nenhuma soma, nenhuma subtração, eu vou resolver essa multiplicação porque o 4 está aqui multiplicando m, certo? Bem, resolvendo essa multiplicação, sumindo com ela, eu pego esse menos 4 e transfiro para o segundo membro com a operação oposta, da mesma forma que eu fiz com 36. Então, se aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. M é maior que menos 36 dividido por menos 4. Dessa forma, eu vou fazer a divisão e vou achar o m. Ora, menos dividido por menos vai dar mais. Tá? Divisão de sinais iguais, tanto faz. Se for multiplicação também, multiplicação de sinais iguais e a divisão de sinais iguais dá mais. Dá um sinal positivo. 36 dividido por 4 dá 9. Então, m tem que ser maior que 9. 9 positivo para que encontre aqui duas raízes reais e distintas. Se m for maior que 9, aqui na verdade, nós teremos então raízes reais, duas raízes reais e distintas. Deixa eu dar uma conferida aqui. 36 menos 40. Não, esse m aqui, ele ficou maior que 9. Só que se eu colocar ele aqui, ele vai dar um número negativo. E o número negativo não vai existir raízes reais, como nós acabamos de falar. Então, qual foi o caso? Se eu transferir o menos 4m para o outro lado, vai ficar 4m. Ah, sim, mas ele vai ficar menor. E aqui eu transferi o menos 4. Ele ficou como se fosse maior. Então, eu tinha que inverter esse sinal, transformando todo mundo para positivo aqui. Entendi qual foi o caso. Olha só, gente. Se nós fizermos desse pensamento, quando a gente for confirmar aqui, ó, colocar 9 aqui, vai ficar 9 não, né? 9 não pode, porque aqui não é menor ou igual. Esse aqui não é maior ou igual. Se a gente colocar um número maior que 9 como 10 aqui, vai ficar 36 menos 4 vezes 10, vai dar 36 menos 40. 36 menos 40 vai dar menos 4. E a gente não quer que delta dê menos, a gente quer que delta dê mais, maior que zero. Não pode ser nem zero e nem menos, um número negativo, tem que ser um número maior que zero. Então aqui, ó, ele tinha que ser menor que 9 e não maior que 9. Porque se der maior que 9, isso aqui vai aumentar e vai acabar ficando um número negativo. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes um número maior aqui. Vou colocar aqui 20. Maior que 9, né? Como a gente achou aqui. Vai ficar 36 menos 80. Olha para isso. Vai dar um número menos, que aqui vai dar o que? 40, né? 44. Olha só, do negativo. A gente não quer que dê negativo, a gente quer que dê sempre um número positivo, para ser duas raízes reais e distintas. Então vamos corrigir aqui, tá, o nosso cálculo. Eu esqueci de um detalhe, que é o seguinte. Ao tratar agora de inequação, né, de um maior que e menor que, toda vez que o meu m, ou meu x, ou a minha incógnita estiver negativa, eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por menos 1 e trocar o sentido do sinal. Como assim?
antes de eu fazer essa mudança, tá? Que matematicamente está correto, tudo certinho, a gente fez como se fosse um igual, mas se nós tratarmos como um igual aqui, o resultado vai dar ruim pra gente, vai ficar errado. Então, o que que acontece? Ao invés de eu passar o 36, eu passasse o 4M, o que ia acontecer se eu passasse esse 4M ao invés do 36? Ia ficar 36 de um lado, o sinal ia ser esse aqui, 4M. Então, o que eu iria fazer? Ia pegar esse 4 que está multiplicando e ia passar para lá. Só que no final, observe o que ia acontecer. Ia ficar mais 9. Só que o sinal da abertura ia ficar para o lado do 9 e não para o lado do M como a gente achou aqui. Ô professor, pera aí, calma aí. Você está me dizendo que se a gente passar primeiro o 36, dá o mais 9, só que a abertura fica para o M. E se a gente passar o menos 4, dá também 9 e a abertura vai ficar para o 9. E esse que é o correto. Sim, por que aqui não deu correto? O que aconteceu? Olha só. O detalhe é quando temos o nossa incógnita sozinha, depois que a gente isola aqui, a gente tira a subtração aqui e passa para o segundo membro, ficando só o M de um membro, e um lado de um membro, ele ficou negativo. Aqui, por obrigação, nós temos que multiplicar por menos 1 todo mundo. Ó. Então, ao invés de fazer isso, aqui eu deveria multiplicar todo mundo por menos 1. Essa galera toda aqui, eu multiplico por menos 1. Então, tanto o primeiro membro quanto o segundo multiplicado por menos 1, vai ficar menos com menos ali vai dar mais, 4M, certo? Do outro lado vai ficar menos com menos mais também, 36. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal de todo mundo. E inverto também a minha abertura, ó. Entendeu? Quando eu multiplico por menos 1, o meu sinal de maior que, ele se torna menor que. E agora sim, dá o que nós queríamos. Ó. M menor que 9. Tá bom? Igualzinho como está aqui. A abertura para o lado do 9. Porque sim, se for um número menor que 9, dá um delta maior que 0, olha só. Se aqui for um 8, um número menor que 9, vou botar 8 não, vou botar 5. Isso aqui vai ficar 6 ao quadrado, vai dar 36, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então vai ficar 36 menos 20, dá 16. Então agora dá o quê? Dá um número maior que 0. Tá bom? E não dá um número negativo. Fiquem atentos, tá? Porque tem uma propriedade de inequações, que é esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui. É um conteúdo que nós aprendemos lá no 8º ano, que tem essa condição aqui, ó. Toda vez que incógnita fica negativa, nós temos que, por obrigação, multiplicar por menos 1 e transformar essa incógnita para positiva, para depois nós continuarmos o nosso cálculo. Um jeito mais interessante de fazer seria passar logo a incógnita para o outro membro, fazendo com que ela ficasse logo positiva de uma vez e não nos preocuparmos com esse menos 1. Bem, vamos fazer mais um exemplo aqui. Achei interessante esse tipo de questão. Nós temos mais um. Vamos lá. Bem, vamos lá para o segundo exemplo, que é para que x² mais px mais p igual a menos 3 tenha duas raízes reais e iguais, não quais valores de p. Né? Aí é nosso questionamento. Como nós vimos, o nosso delta ele tem que ser igual a 0, para que admita duas raízes reais e iguais. Então, já que nós temos que fazer isso aqui, vamos dizer que é o nosso
que é o nosso delta. Vou copiar aqui agora. Estou no exemplo 2. X ao quadrado mais px mais p igual a menos 3. Os valores de p para que admita duas raízes reais e iguais. Bem, antes de tudo, antes de fazer o delta, nós temos que igualar isso aqui a zero para podermos aplicar lá na formulazinha de delta, para acharmos as nossas raízes, né, a nossa solução. Só que isso aqui não está igual a zero. Bem, vou igualar esse membro aqui, o segundo membro, a zero, passando o menos 3 para o primeiro membro. Resultando então observe que ao passar, né, menos 3 para o outro lado da igualdade, quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que inverter a operação. Soma aqui é uma subtração, a operação oposta é a adição. Então, de menos 3 ele vai para mais 3, certo? Beleza. Agora, atentando para quem são os nossos coeficientes. Nós sabemos que o nosso A sempre estará com o termo ao quadrado. Nesse caso está invisível aqui, que é o nosso 1. Observem que eu não tenho como me confundir se é P ou X o meu B. Porque eu tenho que olhar primeiro quem é o termo que está ao quadrado. Sempre. Se o X está ao quadrado, e aqui está o A logo correspondendo a ele, o meu outro X, quem está ao lado dele, vai corresponder ao meu B. Logo, o B é o P. Certo? Esse P é o número que eu tenho que achar para modificar a minha equação do segundo grau para que ela tenha duas raízes iguais e reais. E aqui, ó, observe, o B ele acompanha o termo de grau 1. Aqui tem um 1zinho aqui invisível, ó, expoente 1, certo? O grau 2 é o A. O grau de grau 1 é o B. Entenda por grau o número do expoente da minha incógnita, certo? Grau 2, porque está elevado ao quadrado. Grau 1, porque está elevado a 1, certo? E grau 0 aqui seria o C. Mas observe que nem o P e nem o 3 tem X, né? Que é a nossa incógnita. Então isso tudo aqui é o meu C, ó. Porque não tem nenhuma letra X aí acompanhando ele, de nenhum grau. Vamos lá. Vamos então para o nosso delta, né? Como nós já sabemos, delta é B ao quadrado menos 4AC. Então B ao quadrado aqui no nosso caso vai ser P ao quadrado, menos 4 que é da fórmula, vezes A, que aqui no nosso caso é 1, vezes C, que no nosso caso é isso aqui. Que como são mais de 1, são 2 aqui, eu vou colocar entre parênteses para não atrapalhar. E esse delta, eu agora vou dar uma calculada para ele ficar um pouquinho melhor, né? Para essa carinha dele ficar mais bonitinha. Vamos lá. Vou repetir então P ao quadrado. Olha só, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Vezes P mais 3. Quando tem uma multiplicação de um número por um parênteses, eu tenho que fazer com que esse número seja multiplique todos os termos dentro do parênteses, certo? Respeitando aí a ordem. Como assim, professor? Olha só, menos 4 vezes P, menos vezes mais dá menos, porque é multiplicação de sinais opostos, ó. Menos vezes mais. Resulta em menos porque são sinais diferentes. Multiplicação de sinais diferentes, menos. Oxe, a vizinha está gritando aqui, o Daniel. Logo no meu vídeo, rapaz. Menos vezes mais de novo, dá menos. 4 vezes 3, 12. Para que sejam duas raízes
reais iguais, como a questão está pedindo, eu já sei que tem que dar zero o meu delta. Então aqui vamos ter que igualar a zero. Isso aqui tem que dar zero. Mas observem que quando eu igualo a zero, não tem o que fazer porque tem um P aí que está enchendo o saco. Por exemplo, como é que eu resolvo isso aqui? Se vocês olharem para a nossa equação de segundo grau original, ó, isso aqui se parece com isso. Ó, tá vendo? Então quer dizer que eu saí de uma equação de segundo grau, analisei o delta dela e caí em outra equação de segundo grau. Aí o que nós vamos fazer? Ó, como eu quero achar P, se eu calcular essa equação aqui, eu vou achar então P1 e P2. E esses daqui são as raízes dessa equação de segundo grau, que são os valores de P, que se eu colocar na minha original aqui, ó, P1 ou P2, vai dar certo. Vai ser igual a zero. Por quê? Porque essa equação de segundo grau ela só vai zerar se eu descobrir o valor de P1 e de P2. Qualquer outro valor que eu colocar não vai dar zero. Só vai dar zero se for as raízes. Certo? Ah, mas por que você sabe que é P1 e P2, professor? Porque nós estamos estudando equações de segundo grau. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Ela tem no máximo duas raízes. Então, só tem duas possibilidades de você colocar aqui dois números, né? Um número que você coloque aqui e aqui, substitua nesse space que dê zero, que é o P1, e o outro número, você substituindo aqui nesses dois spaces, vai dar zero também, que é o P2. Só tem essas duas possibilidades, então vamos calcular agora essa nova equação de segundo grau que nós encontramos através de igualar o delta a zero. Vamos continuar então o nosso cálculo. Bem, nós sabemos aqui que a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então vamos lá, vamos ter alguns cuidados aqui. Por quê? Identificando os coeficientes, ó, sempre aqui invisível, quando não tem em frente ao a nossa incógnita, né? Nossa letra desconhecida. Nós temos um 1, que aqui é o A, porque é o termo que está de segundo grau. Logo aqui, ó, eu tenho um termo de primeiro grau, que é P também. Já achei o meu B aqui já, menos 4. O sinal vai junto com o B. E aqui é o nosso C, que não tem nenhum P colado nele. Vamos fazer as devidas substituições na nossa equaçãozinha aqui. Eu tenho menos da fórmula de Bhaskara e menos 4, que é o meu B. Mais ou menos, que é da fórmula de Bhaskara. A raiz também. Isso daqui é o menos B. Menos 4. Esse menos 4 aqui está ao quadrado, segundo a fórmula de Bhaskara. Tem o menos lá da própria fórmula. O 4 que também é da fórmula, que está multiplicando o meu A, que é 1, e o meu C, que é menos 12. O menos também vai, tá? Menos 12. Dividido por 2, que é da fórmula, vezes A, que é 1. Certo? Então vamos lá. Menos vezes menos, tem um encontro de dois sinais, isso implica que eles estão sendo multiplicados, certo? Menos vezes menos vai dar mais, porque é um produto de sinais iguais. 4 mais ou menos raiz quadrada, menos 4 ao quadrado, vou fazer aqui, menos 4 vezes menos 4. Olha, por que eu estou fazendo isso? Eu repito a base quantas vezes o meu expoente aqui disser que é para repetir. Ó. Se é para repetir duas vezes, eu repeti duas vezes, e a operação entre eles é a multiplicação. Estou resolvendo com uma potência normal. Menos vezes menos, multiplicação de sinais iguais, dá um sinal positivo, mais 4 vezes 4
16. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos vezes 4 vai dar menos 4, né? Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Vezes menos 12, ó. Menos vezes menos vai dar mais de novo. Multiplicação de sinais iguais. 4 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Então, achei aqui 48. Dividido por 2. Vezes 1, que é 2. Vamos lá. 48 mais 16. Vou aproveitar aqui que eu já fiz. Vou somar aqui com 16. 6 mais 8 dá 14. Vai 1, 5 e 1, 6. 64. Beleza. Aqui vai dar 4, mais ou menos a raiz de 64, dividido por 2. Isso daqui vai dar 4, mais ou menos 8, que é a raiz de 64, dividido por 2. A raiz a gente sabe que é um número multiplicado por ele mesmo, que tem que dar o que está aqui dentro. Ou seja, tem que dar o que é o radicando. Né? Está aqui o meu radical. 8. Se eu for pelo caminho de cima, eu irei fazer com mais. Depois eu irei fazer com menos pelo caminho de baixo. Logo, dizendo que o de cima é nosso P1, eu tenho 4 mais 8 dividido por 2. 4 mais 8 vai dar 12. Dividido por 2 dá 6. Tudo positivo, tudo legalzinho. Agora, indo pelo caminho de baixo, nós temos 4 menos 8 dividido por 2. Isso aqui é o meu P2. 4 menos 8 dá menos 4. Ó, você tinha 4 reais. Você gastou 8, você ficou devendo 4. Dividido por 2, isso daqui vai dar menos 2. Então nós achamos P1, que vai dar 6. P2, que dá menos 2. Por quê? Porque menos dividido por mais, ó, divisão de sinais diferentes dá menos. E o que isso quer dizer, professor? Que se a gente colocar aqui o número 6 no lugar do P ao quadrado, vai dar 0. E se você colocar menos 2 aqui também, ó, substituir aqui no lugar do P, isso aqui dá 0. Se isso aqui dá 0, o nosso delta é 0. Se o nosso delta é 0, encontramos aqui o valor de P. Vamos fazer o teste. Vou pegar esse papelzinho aqui que é da questão. Vou fazer um teste aqui. P ao quadrado menos 4P menos 12 igual a 0 é o que nós vamos utilizar. Nesse caso, o 6 e o menos 2. Então vamos lá. No lugar de P, eu vou colocar o P1. Vou fazer então aqui primeiro a verificação. Opa, verificar. Então C. Agora sim, C cedilha. Verificação do resultado. Né? P1. Então vamos lá. Para P1, substituindo P aqui, eu achei 6. Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 6 menos 12 é igual a 0. Vamos ver se dá certo isso aqui, hein? 36 é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. Menos, ó, 6 vezes 4, 24, não é isso? Menos 12 tem que ser igual a 0, ó. Vai ficar então 36 menos 24. 36 menos 24 aqui, vou fazer direto. 36 menos 24 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Então 0 é igual a 0, tá ok. Beleza. Vamos fazer aqui com o P2. P2 aqui eu achei menos 2. Vamos ver lá, menos 2. Substituindo aqui no lugar de P. Vai ficar menos 2 ao quadrado.
Menos 4 vezes 2. Menos 2 na verdade, né? Menos 4 vezes menos 2. Menos 12 igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 4 é 8. Menos 12 igual a zero. 8 mais 4 é 12. Menos 12 é igual a zero. 0 é igual a zero. Tá ok, então. Consegui zerar com esses dois valores de P. Então, encontrando esses dois valores aqui, o 6 e o menos 2, eu zero o delta. Se o delta dá zero, então quer dizer que os valores de P aqui, ó, P é igual a menos 2 e 6. São esses dois valores de P que eu posso colocar para ter duas raízes reais e iguais. Ok? Aí se eu substituir aqui, eu vou achar essas raízes reais e iguais. Vamos fazer agora uma verificação dessas raízes para saber quem é essa raiz. Vou pegar mais um papelzinho aqui e rascunho. Eu confirmei que o delta dá zero através desses dois números. Então vamos lá, vamos colocar aqui esses dois números na principal. Vamos calcular rapidinho para saber quanto é que dá esse valor. Eu vou fazer aqui com o valor menos 2. Daqui, ó, para P igual a menos 2. Eu estou aqui confirmando, tá? Confirmando o resultado, mas aqui a conta já acabou, já encerrou com P, porque nós encontramos dois valores possíveis. Vamos ver então qual é a raiz e se a raiz realmente dá uma raiz real igual, né? Duas raízes reais iguais, o mesmo número tanto para o x1 quanto para o x2. Vamos agora encontrar o nosso x. Então vai ficar x ao quadrado, ó, menos 2, tá? Porque esse aqui vai ficar mais menos 2, então eu vou fazer mais menos 2 no lugar do px, mais menos 2 mais 3 igual a zero. Vamos ver. X ao quadrado, ó, mais vezes menos vai dar menos 2x, mais vezes menos vai dar menos 2 mais 3 igual a zero. Simplificando aqui, ó, x ao quadrado menos 2x, menos 2 mais 3. Se eu estava devendo 2, eu paguei 3, fiquei com saldo positivo de 1. Isso aqui é igual a zero. Se eu aplicar aqui a minha fórmula de Bhaskara, eu vou aplicar aqui do lado. Vou aplicar com essa cor aqui. Fórmula de Bhaskara. O que eu vou achar? Eu vou achar menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Vamos lá, vamos calcular isso aqui agora. Menos B, ó, meu B aqui está na cara que é o menos 2. Como tem um menos na fórmula, vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que aqui é 1, vezes C, que é 1 também. Certo? Dividido por 2A. 2A que na verdade é 2, né? Porque é 2 vezes 1. Menos vezes menos vai dar mais 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado. É a mesma coisa de fazer menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, porque multiplicação de sinais iguais. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 4 aqui. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 1 também é 4. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Olha só, o delta deu 0. Tá vendo? Como a gente queria que o P desse delta igual a 0. Então aqui deu 0 no delta. Vai ficar 2 mais ou menos 0. Raiz de 0 na verdade, né? Raiz de 0 que é 0. Dividido por 2. Então vai ficar 2 sobre 2, que dá 1. Tá? Porque vai ficar para x1, vamos fazer a verificação aqui. Disso daqui, ó. Ficar 2 mais ou menos 0 sobre 2. Então vai ficar aqui igual x1, parte de cima,
2 mais 0 sobre 2 dá 1. x2 vai ficar 2 menos 0 sobre 2, que também dá 1. Certo? Encontramos duas raízes reais e iguais, 1 e 1. Vamos lá. Podia fazer por soma e produto, né? E tudo mais. Se aqui a gente falasse qual o número multiplicado, dois números multiplicados que dá 1 e somados dá 2, nós já sabemos que é 1 vezes 1 dá 1 e 1 mais 1 dá 2. Porque tem que ser B com sinal trocado, não é isso? Como a gente aprendeu. Vamos fazer isso para o P igual a 6. Vamos fazer soma e produto para o B igual a 6. Vamos ver se dá certo. X ao quadrado menos, ó, vai dar 6. Deixa eu ver aqui, menos. Mais P, mais 6. Mais 6x. Mais 6. Mais 3 igual a 0. Aqui é para P igual a 6, tá? Então nós temos aqui no lugar de P da nossa original aqui, eu coloquei 6. Então vai ficar simplificando, x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a 0. Tá bom? Então nós temos que saber agora dois números que multiplicados dá 9 pela soma e produto, né? Regra soma e produto. X' vezes x duas linhas tem que dar 9. X' mais x duas linhas tem que dar menos 6. Tem que ser B com sinal trocado, certo? Ó, para dar menos 6, dois números somados e dar 9, tem que ser, ó, 3 vezes 3, não é isso? Então se a gente fizer aqui 3 vezes 3 vai dar 9. Mais 3 aqui, ó, vai dar 6 positivo. E tem que dar menos. Ah, mas aqui também pode ser menos 3. Ó. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9. É porque menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. E menos 3 mais menos 3. Se devia 3, passou a dever mais 3, menos 6. Então aqui a nossa resposta é menos 3 e menos 3, certo? Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9 e menos 3 mais menos 3 dá menos 6, que é B com sinal trocado. Aplicando então nossa regrinha de soma e produto. Assim como a gente pode economizar, né? Para toda vez que o nosso A aqui for 1, o A é 1, nós podemos utilizar a regrinha da soma e produto para facilitar o nosso cálculo. E tá aí, gente, confirmando que o nosso P menos 2 e 6 dá duas raízes reais e iguais. No caso, para 6 dá menos 3, no caso, para menos 2 dá 1 e 1. Tá aí, galera, mais uma questãozinha e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.